Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Bacana. Fala aí, pessoal, tudo bom? A gente já vai começar, tá? Hoje a gente tem um convidado super especial, ele vai entrar aí, Roberto Paranhos, né? A gente vai falar um pouquinho, né, desse mundo de cerveja, principalmente. Enfim, a gente vai falar desse mundo de processos, desse mundo de cerveja. Eu acho que é um mundo de fabricação de bebidas, principalmente. Então, tem muita coisa que pode ensinar a gente, né? Enfim, estamos com Paranhos aí. Boa noite, Paranhos. E Daniel, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Satisfação enorme tá te recebendo aqui conosco, tá? A gente vai fazer esse bate-papo aí bacana desse mundo de cerveja, que eu acho que tem muito para ensinar para a gente, né? Nesse mundo de processos, juntar essas duas coisas é bem bacana. E só fazer uma apresentação breve aí do nosso showman aqui do Paranhos, né? Porque eu acho que é a pessoa que é referência no Rio de Janeiro, tá? Paranhos tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, tá? Certificado PMP, tá? Voluntário PMI Rio, é gerente de processos com certificação CBPP, tá? Especializações em mapeamento de modelagem de processos de negócio pela UFRJ, né? SRM pela SPM, técnico cervejeiro pelo ICB, que aí, de fato, traz né, o nosso convidado como autoridade no assunto para poder dialogar e compartilhar com a gente um pouquinho desse universo, né? Não sei se eu esqueci algo, Paranhos, mas aí você pode complementar, se apresenta para o público aí, enfim. Tá tudo certinho, né? Bacana. Às vezes, com o negócio de currículo, rapaz, a gente vai fazendo um monte de coisa, né? Algumas dão certo, outras nem tanto. E aí, com o tempo, a gente fica com o currículo, às vezes, um pouquinho maior do que o precisa, né? Super qualificado, mas é um ótimo currículo. Parabéns aí, parabéns. É uma carreira aí de referência aí pra gente, Mas não principalmente. é só isso não, rapaz. É muito tempo de janela mesmo, não é porque seja... Não. É porque é muito tempo de vida mesmo, né? Estou com 55, Bacana, trabalho aí desde meus 15, 16 anos. Então, acaba que tem muita experiência para compartilhar. E esse é o lado bom. bacana, bacana, bacana. A gente, Compartilhar é fundamental, né? A gente aprende duas vezes, né? Quando compartilhando e também, né, tendo feedback, aprendendo, vendo o outro lado também, enfim, né? Mas vamos começar, vamos falar um pouquinho do tema de hoje, né? A gente vai falar de processos fora da casinha, então a gente trouxe esse olhar também com esse mundo da fabricação de bebida, principalmente da cerveja, né? E aí, fala um pouquinho para a gente, Paranhos, qual é a pertinência desse tema da fabricação da cerveja com processos, né? Se de fato, quais são os pontos ali que a gente pode fazer link, principalmente, enfim. Uhum. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. O primeiro ponto que eu acho interessante, assim, eu trabalho com processos e gestão de projetos já há bastante tempo, né? Apesar da parte de processos eu ter muito mais tempo de estrada do que até mesmo na gestão de projeto, eu alcancei as certificações na área de projeto anteriormente às de processo, porque os institutos de processo eles demoraram um pouco mais para se formalizar, né? E os de projeto, não, eles já tinham formalização antes. O próprio PMI, ele já tem aí muito mais tempo de estrada como instituto do que a BPMP, né? Vou dar uma arrumada aqui na luz. Então, assim, eu comecei a enxergar que muitos mercados eles já tinham uma aderência natural a isso. Então, a gente, quando entra em análise de negócio, quando entra na parte de desenvolvimento de software, né? E até na melhoria das operações, os estudos de processo eles sempre tiveram uma aderência muito grande, mas eu percebi que havia mercados que eram tão carentes quanto, aonde nada se falava sobre gestão de processo. Então, eu tive duas oportunidades, né? Uma foi quando eu comecei a trabalhar com produção editorial. Eu trabalhei muitos anos em editora
e percebi que as editoras eram muito carentes de gestão. E eu comecei a desenvolver material para gestão de processos, gestão de projetos nessas editoras. Eu trabalhei em uma durante 8 anos e depois, durante o meu curso lá, eu já dei aula na Estácio sobre gestão de processos de produção editorial e depois dei aula na Cândido Mendes aqui no Rio e mais 2 escolas lá em São Paulo sobre gestão de produção editorial. Já andou bastante, hein, Parão? Já andou bastante. Bacana. Coisa de uns 5, 6 anos atrás, né? Sempre aquela história, né? Chega um amigo um dia na tua casa lá, com meia dúzia de panela, 5 quilos de malte, e fala assim, cara, cerveja, né? Esse negócio é legal. Aí tu já tá assim, no domingo, mal acordou, o cara chegou com aquilo ali, vamos que vamos, né, cara? E vamos Não, e popularizou bastante, né? Bastante, né? E aí eu comecei a me interessar por esse assunto, comecei a ter mais interesse não só pela questão do que você produz, né? Mas eu comecei a enxergar ali um princípio de uma primeira oportunidade para falar sobre gestão de processo, né? E aí logo depois, né, que a gente começou assim meio que na brincadeira, eu e um amigo, aí ele falou assim, vai ter um evento agora aqui em Blumenau, que é o Festival Nacional da Cerveja, que na minha opinião é o melhor festival que existe no Brasil, tá? Que é o Festival Nacional da Cerveja, que ele acontece sempre em março. Esse ano teve, no limite da pandemia, acho que foi o último evento que teve lá em Blumenau, eu estava lá. E nesse festival, a universidade que legisla sobre isso, né, que é a Escola Superior de Cerveja e Malte, que fica lá em Blumenau, eles têm muitas palestras, né, sobre isso. E aí, numa palestra dessas, eu lembro que o reitor lá da faculdade, né, o Carlos Bresciani, ele começou a falar sobre esse negócio e sabe quando despertou interesse? Daquele estalo. Deu aquele estalo, eu falei assim, cara, eu não vejo ninguém falar sobre gestão de processo nesse mercado cervejeiro, né? Tem alguma coisa aí que a gente podia explorar melhor. E aí, eu lembro que saindo da palestra, eu cerquei o camarada lá e comecei a falar sobre isso. Ele falou assim, cara, interessante eu acho que não tem muito mercado, né? Mas que tem, que é assim, que há espaço tem. Mas eu não sei se as pessoas se interessam muito por esse assunto. O pessoal se interessa muito para falar sobre lúpulo, para falar sobre fermentação, para falar sobre mostura, sobre o próprio malte, né? O processo de distribuição e tal. E comecei ali a malhar em ferro frio e falar sobre esse assunto. Aí, em seguida, surgiu a oportunidade aqui no Rio para que eu fizesse o curso de técnico cervejeiro pelo ICB, que é uma outra instituição de São Paulo, que também fala sobre isso, né? E eu fiz esse curso. Foram 6 meses, né? Durante sábado e domingo, direto, pau dentro mesmo. Extenso, né? Extenso, não é qualquer cursinho não, né? Então... Não, é um dia inteiro de curso, né? No sábado e domingo. E durante esse curso, eu despertou mais ainda o interesse em falar sobre isso, né? E aí, conversando com o pessoal dos cursos, os professores, e eles não tiveram pouco interesse, né? O mesmo discurso, né? E eu comecei a ingressar mais no processo produtivo e me interessar mais. Aí eu falei assim, cara, aqui tem uma baita oportunidade para falar sobre ganho de produtividade, né? E não conseguia uma escola que tivesse aderência ali para isso. Eu fiquei durante 3 anos insistindo com o pessoal da escola, lá da Escola Superior de Cerveja e Malte, e até que eles me deram a oportunidade para participar de uma palestra. E nessa palestra lá, foi uma palestra bem interessante, 150 pessoas participaram, mas não a oportunidade eles me deram assim, junto com uma outra palestra, assim, tipo, não acreditando muito que a coisa ia dar certo, e acabou que deu muito certo, né? No final, o pessoal da escola veio conversar comigo e falou assim, olha, o resultado foi bem bacana, a gente acima da nossa expectativa. Então, vamos tocar esse negócio adiante, né? E aí começamos com uma aulinha ou outra, e nesse meio tempo eu fui desenvolvendo material, tá? Então, assim, o que eu acho é que há 2 grandes momentos onde a gestão de processo pode nos ajudar nesse mercado cervejeiro. Um primeiro momento é quando a gente fala do processo produtivo, né? Aí acho que a Juliana perguntou assim, se eu produzo em casa. Isso, acabou de perguntar. Estava aqui já registrado aqui para a gente fazer essa pergunta para você. Se você produz em casa. Eu tenho uma pequena produção em casa, né? Minhas partidas são de 120 litros, eu tenho 6 fermentadores de 120.
e faço 2 ou 3 produções, às vezes no mesmo dia. E eu consigo fazer essas produções porque eu fiz uma análise detalhada dos processos produtivos, né, durante a minha produção, para que eu conseguisse fazer produções sequenciadas, né, uma após a outra. Otimizando o uso do ativo aí dos equipamentos, enfim. Uhum. Então, e durante essas produções, eu consegui reduzir tempo, né? Então, assim, esse é o primeiro momento aonde a gente consegue ter ganhos de produtividade, tá? A gente meio que descreveu um roteirinho aqui, eu acho que vale a pena andar com ele, né? Vamos, vamos. A gente vai falar primeiro, né? A gente já fez esse primeiro contexto da aplicabilidade, Uhum. principalmente, né? Desse contexto de como tu começou, principalmente, mas que a insistência valeu, que é aplicável a esse mundo de processos, principalmente, né? E, em linhas gerais, como é que esse modelo de fabricação da cerveja, para quais são as principais etapas, enfim? Então, vamos lá. A produção de cerveja, ela começa com a gente, os produtores, mesmo os grandes produtores, já compram o malte pronto, né? O malte já processado, né? Moído, Tá? né? É isso, a gente compra o grão já beneficiado, né? Então, o grão já tem as características que a gente precisa fazer, já vem preparado para a gente usar. Então, assim, a primeira etapa do processo é a moagem do malte, que tem ali as suas características, importância. Alguns maltes têm uma moagem diferente de outro. Se eu for fazer uma moagem de um malte, de um cereal normal, né? Ele tem uma forma de moer. Se eu for moer um malte de trigo, é uma outra forma, né? Alguns grãos têm características diferentes, mas assim, a primeira etapa é a da moagem. Aí O depois, tipo de grão e o tipo de moagem também afeta no tipo de bebida. sim, mas é que assim, a gente moe de acordo com o grão, né? Porque a Legal. ideia é que a moagem seja feita, que a gente quebre o grão de forma a preservar a casca e expor o que a gente chama de endosperma, que é a parte que a gente vai realmente retirar o açúcar do grão, né? Então, o importante da moagem é isso, né? Que eu faça, quebre a casca sem moer a casca, sem triturar a casca, apenas faça uma quebra na casca e preserve não só a casca quebrada em 2 partes, seria o ideal, né? Mas preserve também o endosperma, e preserve a parte interna do malte. Bacana. E depois a gente entra com a parte quente, que é o que a gente chama de mostura, que é um processo que a gente retira o açúcar do malte. Então, assim, cada cerveja tem também a sua rampa, tem a sua receita, a sua forma de fazer, mas a primeira etapa, ela é o processo de, como se fosse fazer uma grande sopa daquele grão ali, daquele cereal que a gente moeu, né? E aí eu volto a falar, cada receita tem a sua rampa, né? Se eu vou fazer em alfa-milase, em beta-milase, qual é a receita de cerveja que eu vou fazer, se me interessa ter uma cerveja mais encorpada, menos encorpada, enfim. A rampa de temperatura, ela é dada pelo estilo de cerveja que você quer fazer. Aí cada cerveja Bacana. tem, mas todas elas se caracterizam ali pela parte quente da cerveja, né? Depois disso, a gente tem uma outra etapa, ainda na parte quente, que é a fervura, né? Então, a gente entra lá com o processo de filtração, que na verdade é só para montar a cama de grão, para que eu agora extraia somente a água que teve o açúcar ali extraído do grão, né? E o grão mesmo ele fica numa panela e a gente transfere somente o líquido para uma outra panela e começa a última etapa da parte quente, que é a fervura. Nessa etapa é que a gente adiciona o lúpulo, né? Que vai dar ali as características de sabor e amargor para a cerveja. E aí é a mesma coisa, né? Cada cerveja tem a sua forma de fazer, Tem a receita. tem a sua receita de fazer. Terminada a fervura, a gente faz um processo de descanso rápido, né? Para que os sólidos eles se depositem no fundo da panela e a gente transfira o máximo de líquido e deixa os sólidos. Né? Esses sólidos são por conta de pó de malte, né, que vem da primeira etapa, e também o lúpulo, né, ele dá bastante resíduo. Então tem um processo que a gente chama de Whirlpool, né, criar um redemoinho, e esse redemoinho cria um vulcão de sólidos no fundo da panela. Né? É tipo uma decantação, né?
Mas ela se dá muito mais por esse processo do Whirlpool, né? Que é esse redemoinho que a gente cria, e através de uma força centrípeta, a gente reúne todos os sólidos no fundo da panela, como se fosse um vulcãozinho mesmo, como se fosse um morrinho no fundo da panela. E aí, dessa forma, eu consigo reter os sólidos mais na panela e vou retirar da panela o máximo possível de líquido. E aí, esse líquido ele entra para um processo de transferência, né? De transferência da panela para o fermentador, e no meio do caminho a gente tem que baixar a temperatura, porque eu estou fazendo uma fervura a 100 graus e eu preciso passar para o fermentador o mais próximo possível da temperatura de fermentação, que vai ser 12, 18 ou 20 graus, dependendo também do estilo da cerveja. Então, nesse momento, a gente encerra a parte quente e começa a parte fria. Na parte fria, a gente vai fazer lá em 2 etapas, né? A fermentação e depois a maturação. Então, assim, o grande segredo, onde a gente tem ganho aí de produtividade, é quando a gente consegue andar rápido na parte quente. Porque a ideia é que eu consiga fazer 2 ou 3 partes quentes no mesmo dia. Veja bem, uma das coisas caras em todos os equipamentos de cerveja é a cozinha, onde eu faço a minha parte quente. A minha adega de fermentadores, que também é cara, não é barata, tá? Mas ela, em termos de custo, para você montar a tua estrutura, você pode ir montando fermentadores aos poucos, né? Então, eu posso botar lá 3 fermentadores esse mês, daqui a 2, 3 meses eu coloco mais 3 fermentadores, e assim eu vou montando a minha adega de fermentadores aos poucos, né? De forma que o meu investimento ele seja compatível com o meu caixa, né? Agora, a cozinha não. A cozinha, uma vez feita, ou eu faço ela já adequada, ou então eu vou ficar com uma cozinha defasada durante muito tempo, né? Então, o que é interessante em termos de custo? Eu tenho uma cozinha pequena para fermentadores grandes, né? Então, por exemplo, se eu fizer uma cozinha de 250 litros e fermentadores de 1.000 litros, eu tenho que rodar minha cozinha 4 4 vezes para o vezes. fermentador. Então, assim, qual é o grande segredo? Eu tenho que rodar rápido essas 4 vezes, tá? Então, por exemplo, numa cozinha como a minha, que é uma cozinha tribloco, tá? Que tem 3 blocos separados. O ideal é quando eu terminar a mostura da primeira cerveja e transferir para a fervura, Já eu iniciar a próxima. da segunda, né? Aí, quando eu transferir a fervura da primeira cerveja para o fermentador, eu baixo a mostura para a fervura da segunda leva, a gente chama de batelada, e começa a minha terceira batelada. Aí, quando eu estiver transferindo a minha segunda batelada para o fermentador e estiver descendo a mostura para a fervura da terceira batelada, eu estou começando a quarta batelada. Então, assim, dessa maneira, eu consigo, num prazo rápido, rodar minha cozinha muito rapidamente e fazer 4 vezes 250 enchendo o fermentador de 1.000. Então, assim, eu consigo, com uma cozinha relativamente barata, encher rápido um fermentador, que é um custo mais fácil de lidar. Então, esse é o primeiro grande ganho que a gente tem nesse processo, sabe? Assim, de conseguir ser rápido na mostura, assim, durante o processo da minha parte quente, para que eu possa rodar ele de forma... Sabe aquela história igual cronograma? A gente vai criando um paralelismo de atividade, né? Isso aí, é uma técnica para a gente economizar no projeto, no tempo final do projeto. Sim, porque aí eu consigo, com uma cozinha relativamente barata, fazer ela rodar muitas vezes. Agora, veja bem, se eu tenho num mês, aí o fermentador, a hora que entra lá, as cervejas têm prazos variáveis, tá? De tempo de parte fria. Mas antes de tu entrar na parte fria, deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, a gente falou ali da cozinha, de rodar rápido ali e tudo mais, de eu tentar otimizar esse tempo. Agora, o ideal enfim, e o setup do tipo de cerveja? Se eu decidir mudar a cerveja, né? Qual é o melhor momento de eu fazer essa escolha, por exemplo? É depois que eu faço ao máximo de rodar aquele tipo de cerveja naquela parte quente? Ou entre aquelas etapas da parte quente eu posso mudar o tipo de cerveja também? Enfim. O que eu faço aqui em casa? Como eu tenho, para cada partida que eu tenho da minha cozinha, eu tenho uma quantidade igual no meu fermentador, eu posso rodar cerveja diferente no mesmo dia. Se o camarada tem no mesmo fermentador, se ele tem um fermentador grande, como eu falei, um fermentador de 1.000 litros,
e uma cozinha de 250, ele tem que rodar 4 vezes muito rápido para poder encher o fermentador de 1.000 litros. Até porque, quando a gente começa a encher o fermentador, eu já começo a criar aqui uma certa exposição da cerveja a leveduras que estão suspensas no meio ambiente, né? E como eu não quero que qualquer levedura atue, somente a levedura que foi domesticada ali para isso, eu preciso ser rápido. Então a ideia, assim, o que a gente tem como padrão é o seguinte: no máximo em 48 horas, a hora que eu começo a encher meu fermentador, eu tenho que inocular a levedura. Tá? Mas no meu Essa caso, levedura que está em suspensão no ar é contaminação, né? é, é contaminação. E ela Legal. sempre aqui, tá? O que acontece é que quando a gente inocula a levedura que a gente quer que faça a cerveja de fato, ela está numa quantidade muito maior do que aquela que está no ar. Então, ela acaba que ela combate a qualquer possível levedura que esteja em suspensão no ar. Que sempre alguma contaminação sempre vai ter. Porém, ela é controlada, tá? Porque a outra Aceitável também. não é nem que seja aceitável. A outra levedura come ela, tá? Então, ela não deixa a levedura nociva, possivelmente nociva, entrar ali. Então, veja bem, no meu caso, o que eu faço? Quando eu quero rodar 2, 3 cervejas ao mesmo dia, e eu quero rodar estilos diferentes, eu começo com uma cerveja que ela seja mais simples, por exemplo, uma Pilsen, e depois eu entro com uma cerveja mais complexa, uma Red Ale, ou uma Duncan, ou uma IPA, ou uma Bock, ou uma APA, enfim, alguma outra cerveja que tem um nível de complexidade maior. Porque a Pilsen, ela tem um tipo de malte que é base para tudo. Então, toda cerveja usa malte Pilsen na sua base, na sua receita base, em menor ou menor quantidade. A Pilsen é a única que só usa malte Pilsen. Então, acaba que ela permite que você tenha um processo, um setup menor, tá? Legal. Porque lavar muito. Eu apenas, assim, recolho o restinho do malte, jogo uma mangueira ali e a Bola para vida frente. tá? Porque, assim, se ficar algum resíduo, ele não contamina a próxima remessa. Tá? Não sei se foi essa a tua pergunta, mas é isso que Não, é isso acontece. aí, isso aí. Qual é o melhor momento da escolha do setup se eu precisar fazer o setup, né? Tentar otimizar isso também no tipo de cerveja, enfim, né? Depende Mas da demanda também, enfim. aí entra o planejamento de produção, onde você escolhe as cervejas que vão entrar primeiro com uma cerveja mais simples. E depois você vai entrando com cervejas mais complexas depois do seu setup completado, tá? Então, assim, o primeiro grande momento que a gente tem para aplicar a gestão de processo na produção cervejeira é esse, tá? É na parte quente. E, assim, ali a gente tem grandes ganhos, tá? Então, como é que a gente faz isso, cara? O que eu fiz? Eu fui lá e anotei todas as atividades, quais eram as predecessoras, quais eram os tempos de espera e tal, e desenhei o fluxo daquela produção. Tá? Depois que eu desenhei o fluxo e validei o fluxo, eu fiz isso umas 2 ou 3 vezes, né? Eu fui e entrei com um segundo momento, que entrei lá com a teoria lá de Taylor sobre estudo de tempos e movimentos, né? E fui anotando o tempo de cada atividade para cada estilo de cerveja. E cheguei ali num ótimo, que seria o tempo ideal de cada atividade dessa. E aí, com isso, eu peguei, coloquei o bisagem, coloquei a formulação do bisagem e fui tentando na prancheta ver qual era o melhor arranjo que eu conseguia para conseguir fazer 2 ou 3 partidas no menor tempo possível. E com isso eu consegui chegar num ótimo lá, que era a minha principal produção de cerveja. Tá? E com isso hoje eu consigo fazer num período de 8 ou 10 horas, eu consigo fazer 3 partidas de cervejas consecutivas. Tá? E isso para mim é um baita de um ganho. Por quê? Como toda operação, eu tenho uma inércia de mobilização e uma inércia de desmobilização. Né? E aí, se eu consigo fazer uma única mobilização para 3 partidas, eu não tenho que fazer 3 mobilizações e 3 desmobilizações. E aí eu consigo ganhar mais meu tempo, eu sou mais produtivo. Tá? Isso é bem legal, né? Com isso a gente vai reduzindo custo, vai reduzindo tempo e sendo realmente mais produtivo, ganhando minutos em cada operação. E vou conseguindo intercalar as produções de forma que elas sejam o mais paralelas possíveis. Agora, o senso de organização e o método de trabalho para isso tem que ser absolutamente cronometrado, né? E nesse ponto, Previsto, medido.
quem trabalha aí com Lean, quem trabalha com Six Sigma, né? Quem os entusiastas aí dessas teorias, eles conseguem ali ter um campo muito grande para aplicar essas teorias. E dá certo, tá, Daniel? Dá certo. Não, dá, pô, tem aplicabilidade prática com certeza. Ó, me dá só um minutinho que eu vou pegar o cabo só para... Deixa eu tomar água enquanto isso. Deixa eu só pegar um carregador aqui. Só um minutinho. Ao vivo é isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos lá. E a Juliana perguntou sobre o VPL, né? O que a gente faz, Juliana, assim, o mercado cervejeiro, de uma maneira geral, ele não é muito organizado para isso. O pessoal vai mais no feeling do que um planejamento econômico-financeiro para isso, tá? Mas, assim, eu não tenho cenários diferentes, né, onde eu vá fazer esse cálculo de VPL, né? Eu vejo pouca aplicabilidade para isso. Mas, assim, se o camarada quiser fazer uma análise de viabilidade no início do projeto, ele com certeza tem que aplicar essas técnicas, tá? Mas eu não vejo a turma muito usar isso, não. Deixa eu ver aqui mais. Voltei aqui. Visualizam segmentos e áreas onde existe esse gap. Muitas áreas existem gaps na área de processo. Eu acho que processo do que áreas onde isso não caiba, né? Onde já está isso sendo utilizado, né? O que eu vejo muito é o seguinte: eu vejo as pessoas usarem muito o discurso de que temos que ter processo, que temos que ter documentação, que temos que ter isso, mas eu vejo, na hora que você vai aplicar de fato, as pessoas se sentem incomodadas de tal maneira porque aquilo abre algumas vidas expostas da operação que boa parte deles desistem, tá? Então, assim, sobre a aplicação, Daniel, é a primeira aplicação. Bacana. Sobre a aplicação, é o seguinte, tá? Quando eu tenho todo o meu circuito de produção documentado e analisado para encontrar o melhor cenário, né? Assim, o melhor arranjo que vai me dar a melhor produtividade, ao final disso, isso foi interessante, Daniel, que uma vez um aluno que me falou, tá? Eu mostrando para ele como que a gente usava a documentação de processo para que procurasse o melhor arranjo, fiz exercício de simulação em sala e tal, e depois mostrei os documentos que a gente tem como subproduto disso, né? E falando que esses documentos a gente consegue montar os nossos tops, né? Consegue montar a nossa procedimentação, as instruções de trabalho e tal. Aí o cara fala assim, cara, você já se deu conta que o mapa, que é o registro da cervejaria no Ministério da Agricultura, essa documentação é o que a gente precisa para gerar o mapa? Aí eu falei assim, cara, eu não tinha pensado nisso, tá? Pô, mas verdade, é um insight que às vezes dá em sala de aula, que serve para a linha de produção, que serve para um monte de coisa. Então, assim, eu vi ali uma segunda aderência muito grande da documentação de processos para o mercado cervejeiro, tá? Porque, assim, se eu fizer uma análise de processo bem montada, bem estruturada, os documentos que eu tenho que gerar para isso, né? Eu normalmente gero, Daniel, dos documentos de processo, eu gosto de fazer os POPs dentro dos fluxos, tá? Dentro das atividades. Bacana. Então, eu uso a aplicação da nossa piscina, eu uso para gerar o nosso procedimento. Então, ali eu vou... Tudo que eu quero procedimentar em linhas globais daquele fluxo, eu vou falar lá, tá? E tudo que eu quero usar como instrução de trabalho, eu vou na atividade e detalho a atividade, colocando, inclusive, os anexos, né? Através dos atributos estendidos. Então, eu faço uma tela de uma documentação que, dali, cara, gerar documentos são os meus POPs, tá? Eles estão todos ali. Gente, isso é base para a certificação ISO 9000, que poucas cervejarias olham para isso hoje em dia, tá? Então, assim, que eu acho interessante, Daniel, a pessoa fala assim, mas ninguém vai olhar para isso, cara. Isso é uma grande bobagem. Ninguém vai pensar em certificar ISO 9000 uma cervejaria. Aí eu penso assim, olha, se eu for a primeira cervejaria a me certificar, eu sou diferente das outras. Já tem um diferencial. Você imagina, cara, um acidente como teve há pouco tempo naquela cervejaria lá em BH, que é uma Belo Horizonte. Tá?
aquilo ali parece muito mais uma sabotagem, mas assim, esse é um assunto muito longo ali para Sim, sim. seguir em frente, tá? Mas veja bem, uma cervejaria, para ela poder vender em grandes centros, se ela tivesse uma ISO 9000, será que ela não seria isso um diferencial, inclusive de mercado, para que ela consiga ter a um preço maior do que outras cervejarias, porque ela é a única cervejaria certificada ISO 9000. E fora a Ambev e grandes indústrias, eu não vejo as pequenas e médias cervejarias se preocupando com isso, tá? Justamente, Não me justamente. preocupo. Eu quando estava me formando, eu visitei a cervejaria de Petrópolis, lá em Itaipava, que é uma unidade da Itaipava que fabrica as cervejas especiais, inclusive as receitas alemãs são fabricadas lá. A Petra e todas as cervejas especiais da Itaipava são fabricadas lá. Cara, tem um baita de um cuidado. Os caras têm uma área da qualidade lá muito bem montada. Tá? E aí, quando eu estava visitando a fábrica, cara, eu percebi que tinha um cara da área da qualidade lá. Né? Eu colei com o cara e falei assim, cara, a gente tem muito para conversar. Né? Entusiasmo. Ele falou assim, bicho, depois que terminar a visita da escola aqui, as portas da minha fábrica, estão abertas para você. Vamos estudar junto. Eu vi que você conhece do assunto. Você tem coisa a agregar aqui, porque eu sou um cara de qualidade da área de cervejaria. Indicou até contratação. Falou, não, a gente precisa do consultor aqui, pelo amor de Deus, entendeu? Você tem conhecimento de processo que eu não tenho aqui. Então, assim, pô, vamos fazer um bem bolado aqui, eu te ajudo e você me ajuda. Tá? Então, assim, Claro. o que eu penso é que as cervejarias, elas não conseguiram ainda enxergar que a área da qualidade pode diferenciá-las no mercado, tá? Inclusive falar assim, botar aquele selinho lá, não é só botar um selinho. Ah, minha cervejaria foi premiada e tal, mas olha só, gente. Aqui no Brasil, talvez isso não seja ainda tão valorizado. Mas se eu disser que a minha cervejaria fabrica uma cerveja que eu posso exportar, que eu posso participar de eventos internacionais, e eu colocar que, além de tudo, minha cervejaria tem um certificado internacional de qualidade, como a ISO, bicho, eu acho isso um baita de um diferencial. Que garante credibilidade no teu processo de fabricação, entendeu? Enfim, dá segurança nisso, enfim. Então, assim, e aí eu entro no terceiro tópico que eu acho que de aplicação, tá? Que é a rastreabilidade, cara. Então, assim, o que eu faço na minha cerveja, assim? Quando eu faço a minha produção, eu tenho duas fichas de produção. Uma ficha de produção, eu vi que ali nos comentários tinha um camarada ali que... Francisco que chegou a perguntar se o tipo de cerveja é a bebida que pode mais variar no mundo e mesmo dando errado, às vezes pode dar um ótimo resultado. Então, assim, aí tem a ver, Francisco, com o que eu vou falar agora da rastreabilidade, tá? Você, quando faz o teu processo de cerveja, por mais que você tenha planejamento, por mais que você tenha os teus itens controlados, às vezes as coisas podem dar errado, tá? Quando você tem controle do seu processo, você trabalha durante o seu processo produtivo através de indicadores de desempenho, através de KPIs, tá? Que podem fazer com que você controle o teu processo. Então, por exemplo, se eu tenho a densidade que eu preciso, que é a quantidade de açúcar que eu consigo extrair do malte durante a minha mostura. Se eu não consigo alcançar aquilo plenamente, eu tenho alguns artifícios que eu posso aumentar isso, tá? Ou se eu alcancei uma densidade acima do esperado, eu posso diluir um pouco mais o meu mosto para chegar na densidade que eu queria. Outro controle é o controle do pH. Então, a gente vai controlando o pH durante o processo produtivo e se ele não chega no pH que eu gostaria, eu posso adicionar um pouco de malte acidificado ou algum outro tipo de processo através de ácido lático ou até mesmo, gente, ó, espremer um limãozinho ali na hora, são artifícios que eu posso fazer para controlar o meu pH. Então, assim, se eu tenho controle da minha produção, eu posso corrigir desvios durante a minha produção. Então, assim, à medida, durante a produção, durante a minha parte quente, eu tenho todas as anotações referente à minha rampa de mostura. Tá? Outro ponto, olha, acabou de entrar um camarada que se formou comigo aí, o Charles. Ah, bacana, hein, cara? É o Charles, né?
ele dá aula, tá? Ele sabe muito mais que eu. Esse cara aí, ele Pô, então vai ensinar junto aqui com a gente. Então, mas olha só, veja bem. Quais são as três informações que eu tenho para controlar a minha produção? A primeira é a rastreabilidade do meu produto, tá? Do meu insumo. Então, eu tenho que ter, dentro da minha ficha de produção, toda a rastreabilidade daquilo que eu peguei no meu almoxarifado. Então, eu tenho que saber o lote de produção dos meus maltes, quem é o fabricante, eu posso comprar malte Pilsen da Agrária, depois comprar da Global Malt, eu posso comprar da Cardan, de outros fabricantes, enfim. Eu posso comprar meu malte de diversas origens. E eu vejo muitas vezes, eu pergunto para o cara, mas que malte você usou aqui? E o cara não consegue me dizer. Ah, usei o malte que eu tinha no meu xerifado na hora. Eu falo assim, cara, mas você não tem controle da rastreabilidade do teu insumo. Então esse é um primeiro ponto que você precisa ter para garantir a tua rastreabilidade, tá? Rastreabilidade do insumo. Então eu preciso saber qual é o meu malte que eu usei, qual é o lúpulo que eu usei, assim, de qual é a partida, qual é o meu fornecedor de lúpulo, tá? E, gente, muito importante, tá? Qual é a minha levedura? Se eu estou na primeira geração, não só saber qual é a levedura, mas qual é a geração. Se eu propaguei a levedura sim ou não, como é que foi meu processo de propagação? Se eu estou na primeira, segunda, terceira ou quarta geração, como é que essas gerações se comportaram nas outras fermentações? Então, na parte quente, eu preciso saber de alguns aspectos, tá? E na parte fria, eu saber como foi a minha fermentação, tá? A minha rampa de fermentação e depois como que foi a minha maturação. Assim, em quantos dias eu vou medindo a densidade, qual foi a minha rampa, assim, dia a dia, a densidade eu vou medindo e pH, para eu saber o quanto que a minha levedura atenuou o meu mosto, se transformando, porque na verdade, Daniel, quem faz a cerveja é a levedura, tá? A gente só tira a onda aqui. Não, e eu tô vendo que, tipo, de artesanal não tem nada, só tem profissional. Porque se tu controla todas as variáveis, o tempo, se tem tudo isso planilhado, entendeu? Pô, isso é trabalho profissional, meu. Mas aí, o que eu gosto de fazer? Terminou a cerveja, parte quente, rastreabilidade de três informações, tá? Rastreabilidade de insumo, rampa de mostura, que é a parte quente, e rampa de fermentação, que é a parte fria. Eu tenho essas três informações em três, vamos lá, em três matrizes, né, de informação. Aí, cara, terminou a cerveja, vou colocar na garrafa, vou esperar o tempo dela se preparar, vou gelar a cerveja, abro a cerveja, aí chamo algum amigo sommelier, sempre tem, amigo para beber sempre tem um monte, Tem, tá? sempre tem, sempre tem. E abre a cerveja olhando para as fichas de produção. E aí, a pergunta do Francisco. Cara, isso acontece muito, tá? O cara faz uma cerveja, às vezes dá um defeito que vira um efeito, e ele não consegue reproduzir. Tá? Por quê? Porque ele não tem controle da produção dele. Então, assim, o processo produtivo, se a gente tem controle de todo o processo, eu consigo repetir. Eu consigo não repetir o que foi ruim e consigo repetir o que deu certo, cara. Porque, Francisco, com a licença da má palavra, tá? Às vezes, por cagada, a gente acha um bom produto, tá? Pois é, Cara, isso aqui acontece, é bom. acontece. Às vezes dá um off flavor, tá? Mas às vezes esse off fica bom, cara. E eu quero reproduzir aquele negócio e não consigo. Por quê? Porque os caras não tomam cuidado de anotar todo o processo produtivo dele e entender o que aconteceu. E esse entendimento do que acontece dá a ele uma maturidade, sabe, de gestão da produção, para que ele consiga pegar assim os pontos fortes do que ele produziu, não repetir aqueles erros, e ele vai conseguindo cada vez ter processos produtivos melhores, mais bem elaborados e consegue evoluir. E, cara, assim, quem produz um único estilo, ou 5 estilos, ou 10 estilos, e continua produzindo os mesmos 5 estilos, os mesmos 10 estilos, ele está fadado a sair do mercado. Tá? O Charles, que está aí nos ouvindo, ele está sempre inventando alguma outra coisa, aí ele inventa um lúpulo diferente para colocar aqui, um fermento diferente para colocar ali, um malte
para dar uma bossa ali diferente. Aí a gente conversa. Cara, tô querendo fazer isso. Quero fazer um dry hop. O que você acha? Cara, essa semana, há 3 semanas atrás, eu fiz um dry hop numa Witbier com semente de coentro e com manjericão seco. E aí eu deu um resultado, né? Aí depois eu adicionei no dry hopping um manjericão fresco e deu um resultado ruim. Então eu separei lá da minha partida 20 litros e fiz um dry hop dessa forma. Então, assim, o que eu percebi? Que a primeira forma que eu fiz dry hop, que é a lupulagem a seco, né? Ela deu um resultado. Quando eu fiz a segunda etapa desse dry hop com o manjericão fresco, o resultado foi outro. Mas por que eu fiz isso, cara? Eu uma vez provei uma cerveja lá em Blumenau, que era uma Witbier, que tinha um dry hop com manjericão e eu achei bacana. Aí eu quis perseguir, assim. É claro que o cara não vai me dar receita. Ele fez muita cerveja errada até chegar no resultado, tá? Claro, claro. É muito erro tentativa. Se eu não tenho a rastreabilidade disso, então, por exemplo, eu tenho lá, para 20 litros de cerveja de Witbier, eu fiz um dry hop com 10 gramas de semente de coentro, com 15 gramas de manjericão seco e tive um resultado. Aí depois eu separei metade desse resultado e fiz um complemento de dry hop com mágico e tive um outro resultado. Tá? Opa! Ruim. Mas assim, se você não tem habilidade do que você fez, você não consegue repetir o bom e não consegue evitar o que saiu de ruim. E eu vejo, cara, que muitas cervejarias não se preocupam com isso, cara. E depois, deu um resultado fantástico aqui, mas eu não consegui reproduzir. Aí ele fica naquela tentativa e erro, sabe, cara? E vai perdendo material. Não, e qual a material, probabilidade dele repetir esse mesmo efeito? Ele não consegue. Pois é. Então, o que eu percebo, assim, a turma se preocupa muito com a parte do malte, o lúpulo, a levedura, o processo, mas ele não quer. Ele olha o processo olhando para a parte fabril, mas ele não quer fazer uma documentação, ele não se preocupa em ter um registro. Cara, assim, eu tenho... Final lá eu tenho... Eu tô falando de artesanal, a cerveja só tem um nome, porque o processo é profissional de produção, entendeu? Lote de produção. Aí na minha rampa de fermentação. Eu estava até curioso para ver essa planilha mesmo, o Paranhos. Eu estava super curioso. Eu falei, pô, mostra pra gente. Se puder mostrar, entendeu? Pô. Aí eu faço as anotações, cara, para eu poder saber o que aconteceu, cara. E saber reproduzir ou evitar aquilo que não deu certo. É a fórmula do sucesso. Na verdade, você só tem que pensar que está registrando a fórmula de possível sucesso, né? Então... E aí, cara, esse é o ponto sobre assim, as aplicações, né? Aí, depois aqui a gente colocou o nosso roteiro, nas etapas da fabricação, né? Acho que a gente já comentou, né? Isso, a gente já passou pela parte quente, pela parte fria, né? Enfim. E aí, falando também sobre os principais requisitos da etapa de cada demanda, né? Isso, aí, a contaminação a gente falou um pouquinho ali também. O que eu acho assim que é interessante agora, cara? O outro grande erro que eu vejo, e o pessoal não consegue, tem dificuldade de aplicar essas práticas, cara, é quando a gente fala sobre previsão de demanda, tá? Então, assim, no curso no MBA, que eu tenho 12 horas de aula só, acaba que eu falo sobre MRP e previsão de demanda de uma forma muito rápida, tá? No curso que eu dou 3 dias de aula seguido e o outro que são 5 dias, eu consigo explorar um pouquinho mais esse assunto, né? Mas, na verdade, cara, o que eu falo para o pessoal é o seguinte, ele fala assim, bom, como é que você previu a tua produção? Cara, eu vou fazer 1.000 litros de Pilsen, vou fazer 100 litros, 500 litros de APA, vou fazer 500 litros de IPA, e vai assim, né? E aí, cara, eu pergunto pro camarada, mas baseado em que você fez esse seu planejamento, o teu plano mestre aí de produção, né? Ou o teu plano detalhado, né? Chegou nesse número como? Chegou nesse número como? Aí fala assim, só falta fazer assim, ó. Ou eu sonhei na loteria, no número da loteria. Você faz alguma previsão de demanda?
ele, esse negócio de previsão de demanda de comer ou de beber, É né? tela azul, tela azul. Opa! Aí o cara entra em parafuso. Ele fala assim, então, bichão, olha só. Olha só como é que a gente monta uma previsão de demanda relativamente simples, tá? Se eu chegar e falar assim, vamos pensar o quanto que eu vendo de garrafa, tá? Então, vamos lá, cara, coloca os estilos que você vai produzir e quantas garrafas você acha que vai vender no ponto de venda, nos pontos de venda X, Y, Z, tá? E aí, beleza, me diga quantas garrafas, a gente vai multiplicar por 6 e vou ver quantos litros isso vai dar. Vamos pegar no teu ponto de venda, no teu brewpub, né? Vamos pensar assim, quantas torneiras você tem, quais torneiras você vai colocar e qual é a demanda, quantos litros você acha que vende por mês do estilo A, do estilo B, do estilo C e por aí vai. Vamos pensar em demandas específicas, tá? Porque às vezes você vai ter situações em que você tem um grande evento e que você vai vender lá 3 mil litros de Pilsen. Vai ter um pico da demanda, né? Vai ter um pico. Não, porque assim, um grande evento, tá? Assim, vai ter um festival de cerveja na praça tal, lá em Petrópolis. Eu vou botar uma barraquinha lá. Então, assim, pensa nessas demandas específicas que você tem de evento, quando que você vai vender ali. Coloca isso, começa a colocar isso numa planilha. Aí eu montei a planilha para os alunos lá, né, cara? Coloquei lá, venda de garrafa, venda no brewpub. Se você tem mais de um brewpub, coloca lá seu brewpub 1, brewpub 2 e por aí vai. Venda em grandes eventos e tal, e vai colocando. E aí você sintetiza isso numa planilha que você vai ter sua previsão de demanda, cara, para o ano inteiro. Aí, rapaz, quando eu comecei a construir isso, cara, e comecei a colocar os números lá, e comecei a construir assim, cara, vamos lá, quantas garrafas de Pilsen? Aí ia lá digitava. E quantas de Red Ale? Vamos embora. E assim, eu fui por tipo de demanda, por estilo, colocando um a um, tá? Para garrafa, para brewpub, brewpub 1, 2 e 3, eventos, quais são os eventos que tem e tal. E depois eu consolidei numa. Cara, quando eu fiz isso, parecia que estava descobrindo ali a pólvora. Eu falei assim, como é que vocês querem fazer planejamento de produção se você não sabe o quanto você vai vender? Outra coisa, você já definiu qual é o teu modelo de venda? Se você vai produzir para estoque ou vai produzir para encomenda? A gente normalmente produz para estoque, cara. Então, assim, através dessa minha produção, dessa tua previsão de demanda, você começa a fazer o teu plano mestre de produção. Entendeu, bichão? E aí, cara, tem um outro ponto, tá? Se eu tenho uma previsão de demanda lá de 1.500 litros no mês e o meu ótimo de demanda é de 1.000 litros, porque meu fermentador ele tem 1.000 litros, então veja bem, uma coisa é meu lote de cozinha, tá? Outra coisa é meu lote de fermentador, a minha adega de tanques que eu vou ter lá na minha cervejaria. Tá? Que vai ser o teu estoque, onde tu vai botar o estoque. Não, ali é o meu pré-estoque, né? Pré-estoque, porque ali isso. tapa antes de invasar. Tá? Então, assim, se o meu lote de fermentador é de 1.000 litros e a minha previsão de demanda ela requer 1.500 litros, eu vou produzir 2.000. Então, depois eu tenho que acompanhar, na minha previsão de demanda, as seguintes variáveis. Qual a minha previsão de demanda, quanto que eu produzi e quanto que eu vendi de fato, fazendo um pós-cálculo de previsto para realizado. Eu tive uma previsão de demanda de 1.500 litros e quanto que eu vendi de fato. Então, assim... É tipo um planejado realizado. Sim, exatamente. Quanto que eu vou produzir no próximo mês? O que eu previ para aquele mês, menos o que eu produzi, mais aquilo que eu de fato vendi. E ele vai me dar a minha necessidade para o próximo mês. Então, às vezes, eu até tenho estoque, nem preciso produzir. Então, assim, são 3 grandes informações que eu tenho que ter para montar um PCP. Eu tenho que ter minha previsão de demanda, eu tenho que ter o meu plano mestre de produção e a minha venda de fato. Tá? E aí, com isso, eu consigo montar o meu plano detalhado de produção. Cara, de todos as aulas que eu dei, já devo ter dado aí uma aula umas 20 ou 30 turmas, tá? Eu tive um aluno lá em Florianópolis, cara,
que ele tinha esse conceito no coração mesmo, sabe? Porque Na alma, na alma. ele falava assim, cara, a gente cuida, a gente pega a demanda do brewpub. Ele tinha 5 ou 6 brewpubs instalados lá, espalhados pela cidade, tá? Então ele falou assim, eu pego a demanda do que vendeu no brewpub ontem para influenciar no meu plano médio de produção hoje. Então, em função daquilo que está sendo vendido, eu tiro um estilo e coloco outro. Ele já Então, atualiza, né? o que eu percebo é que o pessoal vai muito na intuição e que, cara, assim, eu respeito muito a intuição dos camaradas que são conhecedores do assunto, tá? Mas o que acaba acontecendo é que ele vai muito que na sorte, tá? E nem sempre ele vai conseguir alcançar aquela sorte ali que ele previu. O Então, resultado, né? O resultado. previsão de demanda, mais o que você produziu de fato, menos ali o que você vendeu, tá? Ele vai te ajudar a construir o teu plano mestre de produção, tá? E também, cara, é uma conta relativamente simples de fazer, tá? E com isso, o outro ponto também, né? Que aí a gente vai caminhando aí para o fim. Isso, Que é estamos nos 10 minutinhos finais, aí 9 minutinhos finais. Temos 2 perguntas ali, tá. mas enfim, Aí, vamos partir para um encerramento e pegar essas perguntas aí principalmente. vou falar rapidinho aqui o último ponto, que é a montagem do meu MRP, tá? Qual é a necessidade que eu tenho de montar um MRP para que eu compre de uma forma mais assertiva, tá? Alguns insumos, caras, eles são muito disponíveis e de uma forma fácil e com qualidade. Mas, por exemplo, cara, o lúpulo, se eu for comprar o lúpulo em quantidades pequenas, eu acabo comprando um lúpulo que ele foi atravessado muitas vezes, foi reenvasado muitas vezes até chegar a mim. Se eu tenho uma previsão de lúpulo, principalmente para as cervejas que consomem muito lúpulo, uma IPA, por exemplo, ou cerveja que eu vou ter que fazer dry hopping, eu consigo fazer uma previsão de lúpulo para comprar direto de quem fabrica, direto o mais próximo possível de quem fabrica, tá? Não é só pela questão do preço, tá? Mas por uma questão de fidelidade de produto. Tá? O lúpulo, quando ele é muito reenvasado, ele perde qualidade. Então, se eu compro um lúpulo e eu sei que ele foi pouco manuseado, eu tenho uma tendência de ter qualidade maior. Agora, se eu comprar o lúpulo na revenda, eu tenho uma tendência de ter perda de qualidade. E pior ainda, tá? Eu não consigo ter garantia de que aquele lúpulo ele teve as características daquele lúpulo específico, porque ele foi Preservada, aberto. né? A característica preservada, né? Você tocou o ponto certo, tá? Ele teve a característica dele preservada. Porque assim, eu não sei se no invase tiveram os cuidados. Se durante o trâmite dele, ele ficou sempre em baixa temperatura. Às vezes o cara pode ter deixado uma alta temperatura, então ele já perdeu algumas características dele. É o que você falou, ele não teve características preservadas. Então, a própria qualidade do seu produto depende um pouco de como você compra. E se você tiver um MRP bem montado, você consegue fazer compras em lotes maiores que te permitem chegar a fornecedores que vão te garantir essa preservação da qualidade, tá? Agora vamos às Bacana. perguntas. Vamos lá. A gente está partindo. É bacana. Não é cerveja, é água. Mas se fosse cerveja, a gente está no tema, então não tem problema nenhum. Enfim, a gente tem uma pergunta aqui do Francisco, em seguida da Daiane, né? O Francisco trouxe a questão relacionada à crescente do mercado, né? Enfim, que um tempo atrás a gente teve um boom desse mercado, né? E se esse mercado ainda está numa crescente dentro do país, principalmente. Como é que está esse mercado hoje? Se está ainda em desenvolvimento, se já está numa estagnação, enfim. Eu acho que ele está muito crescente ainda, tá? Agora, como todo negócio, ele tem uma tendência das pessoas se apaixonarem pelo negócio ali, e é uma atividade realmente muito apaixonante, né? E as pessoas entrarem com muito mais paixão do que razão no negócio, né? Então, eu vejo as pessoas não fazendo análise de viabilidade para abrir uma cervejaria. O que acaba acontecendo é que você tem muitas cervejarias abrindo e um número quase igual de cervejarias fechando. Poucas delas vão se mantendo no mercado. Por quê?
porque investem pouco numa análise de viabilidade inicial para que elas sejam mais assertivas no seu negócio. Mas isso eu acho que não é uma particularidade de cervejaria, é uma característica Do de todo. empreendedor nacional, né? É, tá? Mas assim, o mercado ainda continua crescente. Eu acho que tem muito espaço ainda para crescer. Gente, olha só. Nos Estados Unidos, a fatia de mercado de cervejaria artesanal é infinitamente maior do que a fatia que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eu não tenho os dados aqui, que eu não fui preparado para isso, mas assim, o número de cervejarias artesanais que a gente tem no Brasil, ele é extremamente baixo. Há muito espaço no mercado para isso, sim. E diferente da Alemanha, nós não somos limitados a respeitar a lei da pureza. Então, isso nos dá a possibilidade de colocar a manjericão no dry hop, coisa que o alemão jamais faria. Tá? Bacana. Tem espaço para fazer um monte de coisa, para inovar um monte de coisa, enfim. Né? Flexibilidade, principalmente, isso é importante, né? A gente tem uma segunda pergunta aqui, Paranhos. Enfim, não sei se tu quer complementar alguma coisa em relação a essa questão do mercado. Não, pode falar, pode falar. E aí a Daiane, né, trouxe uma questão relacionada ao incidente que aconteceu lá com a cervejaria Berkel, né? Enfim, e qual é a pergunta? Qual tipo de desvio no processo de produção pode ocasionar tragédias, como o que aconteceu nesse caso? Tá, assim, o processo ele tem os seus indicadores de qualidade durante diversas etapas e você consegue perceber desvios, tá? Outra coisa que pouca gente investe é na sala de prova. É você terminar a cerveja e antes de colocá-la no mercado, você submeter a algum tipo de prova. E essa prova ela é acompanhada de alguns testes, onde você vai testar densidade, pH, diversos outros fatores que vão te garantir qualidade de produto. Então, assim, os desvios eles podem acontecer a todo momento do processo. Tá? Eu posso ter desvio numa extração errada dos açúcares fermentescíveis durante a mostura, eu posso ter desvio durante a minha lupulagem, eu posso ter desvio durante a fervura, eu posso ter desvio durante a filtração, posso ter bastante desvio durante fermentação e maturação e no próprio invase, tá? Agora, tem mecanismos de acompanhamento. O que eu vejo muitas vezes acontecer é o pessoal negligenciar os mecanismos de acompanhamento para que você acompanhe, para que você literalmente acompanhe, através de indicadores de desempenho, todas as etapas do processo. Tá? E aí é o que eu entro num ponto, cara, que você comentou, que eu brigo muito com as pessoas. Tá? Não é porque minha cerveja é pequena que eu posso aplicar boas práticas de gestão. Qualquer negócio você pode aplicar práticas de gestão. Então, assim, não é porque eu tenho uma caixa de pipoca que eu não posso aplicar boas práticas de gestão. Nada contra pipoqueiro. Então, eu quero dizer o seguinte, pequenos negócios, eles também podem ter boas práticas de gestão. Então, assim, eu vejo, assim, a gente está caminhando para fechar, o que eu posso dizer aqui é o seguinte, cara. As práticas de gestão, elas existem, tá? Para qualquer tamanho de negócio. Mecanismos de acompanhamento de processo, eles também existem para acompanhar qualquer tipo de negócio. E você pode aplicar isso para negócios pequenos ou grandes. Esse curso de falar que meu negócio é pequeno, não vale a pena aplicar boa gestão, isso é uma grande miopia. O artesanal ele não precisa ser amador, ele pode ser profissional, né? Eu acho que a grande sacada é essa. Eu acho que você matou a pau aí, eu fico até sem argumento agora, sabe? Depois desse... Mas Vamos... é verdade. A gente tem um minutinho para nós, enfim, a transmissão pode correr o risco de ser encerrado. Eu queria que tu se despedisse aí, enfim, né? Eu agradeço muito, mas tá com a palavra. Tá, queria agradecer aqui aos que participaram, tiveram paciência para lidar desse assunto, tá? É um assunto extremamente apaixonante, produção de cerveja, e eu encontrei uma grande ancoragem de gestão de processo nesse assunto, tá? Eu vejo poucas pessoas se interessando por isso, mas eu vejo que cada vez mais tem espaço. E assim, se você quer fazer um bom produto e também ter um negócio rentável,
Aplique boas práticas de gestão, porque assim, o que a gente fala sobre gestão de projeto e gestão de processo, gente, é somente isso, é boas práticas. E são aplicáveis a qualquer negócio, tá? Então, assim, você tem